até coloquei no chat um pouco aí falando da alegria que o sucesso que eu estou vendo que já é esse trabalho. O Edivaldo, uma grande pessoa, é uma pessoa que com todos os problemas que ele teve quando ele se afastou um pouco, que eu acompanhei de perto a sua situação, e você, em momento nenhum da sua vida, você, nessa caminhada, depois de tudo aquilo que aconteceu, você não perdeu esse astral seu, essa vontade de viver, e foi isso que te superou totalmente, e eu vejo que você está mais disposto ainda do que antes. E eu fico muito, muito, muito feliz. Você não tem ideia de como isso é importante e é muito legal. Eu falo um pouco assim do Ronaldo também, uma pessoa maravilhosa que queria muito que eu estivesse lá e que eu fizesse parte do time para que a gente pudesse resolver os problemas lá da Amistad e com aquele astral, com aquele jeito e com aquela vontade, que eu falo sempre que vontade é o primeiro item que a gente tem que ter. A hora que você tem essa vontade e assim, e um pouco e falar um pouco assim da minha colaboradora Cindy, enfim, do André Miragaia, que é um parceiraço, uma pessoa do bem, uma pessoa que se tem uma pessoa amiga da natureza, é o André Miragaia. Ele é aquele cara, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que está sempre pronto, e eu quis muito apoiá-lo nesse projeto, e eu falei para ele que a gente tem uma caminhada enorme, e, aliás, todos, né, estão juntos aí. A Cindy também, minha colaboradora maravilhosa, foi maravilhoso o trabalho que ela fez, assim, falar um pouco da questão de casa, daquela... É difícil, consumo consciente é complicado, a gente sabe que tem muita particularidade, muita coisa, e caminhou muito bem. Então, para fechar, o Gabriel e a minha filha Natália, e o time todo da Dutrafer, maravilhosos, caminharam muito bem com tudo isso. E, assim, todos expressaram cada um ponto importante, que a gente soma isso tudo e vê que a mensagem do Ronaldo da semente, né? E a gente vai plantando, vai colocando a sementinha, e aí daqui a pouco você vai, e assim, eu tenho agora algumas flores que eu coloco assim, e eu fiquei... Na Dutrafer mesmo tinha uma planta que eu tirei ela de um local, levei para ela, e ela não reagia, e eu insisti, e hoje ela dá flores maravilhosas lá. Então, é mais ou menos assim que eu coloco as questões de poder. E agradecer ao time todo, e eu acho que isso aí vai ser um primeiro de muitos. A gente tem muitos assuntos interessantes, e cada um abordou de uma forma total. Cada um colocou a sua boa vontade, o Ronaldo expressando o tamanho daquilo que ele lida lá, o tamanho da responsabilidade que ele tem. O professor Edivaldo, eu acompanhei muito ele chegando lá na instituição, e assim, foi uma pessoa maravilhosa, muito criativa, e aqui a gente sempre fala, criatividade, a vontade aliada a isso aí é muito, muito importante. Então, eu venho aí com essa mensagem de que, para fechar, que nós precisamos ser criativos, muito criativos. Não importa o lugar que você esteja, ou que você que agora, nesse momento, ou que acompanhou a gente, que está acompanhando a gente, e que tem essa oportunidade de não só exercer a questão de ser um agente ambiental, mas ser um propagador disso, tentar enxergar alguma coisa que o seu parceiro, a sua entidade, tem oportunidade para resolver uma questão ambiental. Às vezes ela pode ser muito simples, mas ela pode ser uma coisa que vai plantar um novo conceito para aquele lugar, para aquela... Então, para a gente falar assim, para fechar, não existe uma micro
uma muito inteligente, né, que a gente falou bem assim, né? Consumo consciente geral, nós falamos lá com o André do planeta todo, e eu fiquei assim muito colocando bastante a questão de que nós estamos aí com a Amazônia, que é uma riqueza imensa que a gente tem. E a gente tem hora no mundo que a gente vai fazendo a reciclagem, a gente vai inventando e montando e dedicando a tudo isso, a gente entende assim, poxa, um lugar que respira o planeta, é o pulmão do planeta. Então, a gente pensa assim, por que um lugar tão grande desse, que todo mundo sabe que futuramente já está tendo impactos e que nós vamos precisar daquilo lá, por que a gente não cuida? Então, isso vale para que as pequenas coisas que a gente faz, aquilo que você descarta numa calçada, qualquer lixinho que você faz aqui, ele vai lá naquele mar maravilhoso que você vai curtir com a sua família, que você vai estar lá. Então, às vezes, ele não vai estar mais do jeito que você... E você passa a ser uma pessoa responsável por isso. Então, você vê a complexidade da Amazônia, que é o pulmão do mundo, a um consumo consciente, a uma ideia criativa que nós temos, como o professor Divaldo colocou muito bem aí, numa entidade que não tinha com toda a intelectualidade dela, ele precisou mostrar, encaixar isso, e falou, gente, vamos lá, vamos acontecer, precisa assim. E foi ajudando a criatividade, convencimento para poder o time estar junto com ele e transformou isso aí. Olha a semente que ele colocou, olha o que ele plantou nisso tudo. Então, o que precisa agora é ter uma continuidade. É aquilo que a gente no passado falou lá, né, Divaldo? Acho que você podia colocar bastante assim, que a gente tinha um desejo lá de criar uma comissão de multiplicadores de alunos. Sim. E que os alunos seriam os próximos que iriam nomear os novos alunos. Aí eu sou veterano e agora a minha missão vai pegar os calouros e ver aqueles que são talentosos e dar sequência para ele. É a continuidade de qualquer programa de coleta seletiva, de tudo. Não adianta você colocar a lixeira linda e maravilhosa lá. Foi exatamente o que você falou. A gente precisa ter pessoas engajadas e que vão fazer com que a gente tenha. E o Gabriel colocou muito bem uma bandeira que eu coloco muito isso aí, que é a questão de nós termos ali o chão da fábrica, que é aqueles que varrem aquilo, aqueles que colocam o material lá assim, identificando, é ele que vai identificar para o grande supervisor do setor, de tudo isso, aquilo. Então, a gente coloca ele como auditor mesmo, é aquele que vai chegar, se precisar, ele vai chamar a atenção do superior, de um grande superior que está lá e mostrar para ele, amigo, está aqui, ó, aquela história que você falou de eu virar a lixeirinha lá. Então, é aquilo que ele fala, vem cá, vamos pegar essa lixeirinha, vamos dar uma olhada no que está acontecendo. Inúmeras vezes eu tive essa oportunidade de fazer um agente de limpeza numa situação dessa, que colocou um impacto tão grande que esse supervisor, que eu lembro muito bem, assim, um fato inusitado que teve lá, mas, assim, Divaldo, você não tem ideia, o supervisor virou um sucesso o setor dele, de tão que aquilo impactou tanto ele, aquele diálogo que o agente de limpeza teve com ele, numa simplicidade, num ato tão importante. Então, é isso que eu falo que a gente precisa ter, essa criatividade, essa vontade, essa inteligência de fazer isso, de fazer conquistar, porque você não teve só a inteligência de implantar o seu trabalho, você teve a inteligência de fazer com que a liderança abraçasse a sua causa. E aí é o importante. Então, para mim não esticar muito isso aí, fiquei muito feliz. Você está com uma cara maravilhosa, um jeitão maravilhoso, e assim, é o que eu, nos meus terços diários aí, valeu muito ter dobrado lá e ter acreditado que dias melhores viriam. E assim, estou muito feliz. E o time todo aí também, voltando um pouco aí
na nossa questão, eu quero só deixar agradecer a todos. Estou numa missão um pouco distante aí, mas uma missão maravilhosa também, fazendo um trabalho muito bom. E aí fiquei acompanhando um pouco aí nos bastidores aí todo esse trabalho. Parabéns a todos.